Bom, nossa convidada é a jovem indígena do povo Paeté Suruí, que nasceu com um ativismo no sangue. Ela é filha da indigenista Neidinha Suruí e do cacique guerreiro Almir Suruí. E é irmã da Tixai Suruí, que ficou mundialmente conhecida ao discursar na abertura da COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021. Quem segue os passos da família atua como consultora técnica na Associação Etnoambiental Canindé, criada por sua mãe em 1992, é coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e está envolvida, nesse momento, nas discussões para elaborar uma pauta que será levada à COP30, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que tem início em novembro e vai ser realizada na cidade de Belém. Gentilmente, a Kim aceitou o convite para conversar com a gente. É uma entrevista destinada a um trabalho acadêmico, mas que tem também a relevância e o interesse público por esclarecer temas que estão em debate nesse momento. Kim, muito obrigado por ter atendido aí ao nosso pedido e é um prazer estar aqui falando com você e falando para os estudantes da Univap. Nada, eu que agradeço o convite. Kim, me diz uma coisa, o que é ser indígena nesse momento? Eu acho que ser indígena é ser resistência, né, nesse momento de tantos ataques aqui no Brasil, né, vindo das legislações, das leis, né, do agro mesmo. Então, eu acho que ser indígena, no momento, está sendo resistir, né? O que é ser filha da Neidinha e do Almir e irmã da Tchai? Aumenta a responsabilidade pela tua atuação? Nossa, aumenta demais, é muita responsabilidade, né? Então, ser filha dos dois e irmã da Tchai tá com a luta no sangue, né? A gente já nasceu lutando, já nasceu nesse mundo, né, de ativismo, e é isso, é muita responsabilidade. A sua mãe está nessa vida de luta em defesa dos povos indígenas desde a época que ela era funcionária da FUNAI, né? Na verdade, eu acho que muito antes da FUNAI ela já estava na luta, né? Mas é isso, a minha mãe sempre ensinou a gente, né, que a gente devia ter orgulho de ser quem somos, né, de ser indígena, de ter orgulho das nossas tradições, né, da nossa cultura. E foi ela que sempre ensinou a gente a lutar, né, a lutar pelos nossos direitos, pelos direitos do nosso povo, né. E o pai também, a mesma coisa. Desde que a gente nasceu, a gente vai em reunião, a gente vai em manifestações, então a gente está sempre na luta mesmo. E isso foi um ensinamento que os dois trouxeram para a gente, né? A gente passou por um período bastante difícil recentemente, né? Os anos do governo anterior foram especialmente complicados na relação entre o governo e os povos indígenas. A gente viu o garimpo avançando, a gente viu o agro avançando sobre terras indígenas. É que isso interfere na pauta de discussão desses temas e que vocês vão levar para a COP também? Então, isso é um ataque gravíssimo, né, a nós povos indígenas, Imagina, a gente já sofreu o ataque da colonização, da expulsão das nossas terras, né, da morte dos nossos parentes, porque com tudo isso vem doenças, né? Por que a presença de garimpeiros nas terras é um problema para a integridade física e a saúde dos povos indígenas? Primeiro que esses garimpeiros que estão lá trazem muita violência, né? Não só os garimpeiros, madeireiros, todas as ilegalidades que estão dentro das terras indígenas trazem muita violência, né? E eles também estão lá, trazem doenças que a gente não tem imunidade, né? Então, toda essa violência, essas doenças que trazem, acaba afetando a gente, né? A gente pode ver um exemplo lá do Yanomami mesmo, né? As crianças, as mulheres, né, tendo uma violência sexual também, doenças que antes elas não tinham, né, os povos não tinham presentes, agora eles estão com essas doenças.
o atendimento especializado a gente não consegue ter lá dentro da aldeia, né? A gente precisa sair para fora. E aí a gente acaba sofrendo às vezes, muito racismo, muito preconceito, e gente que não quer atender a gente mesmo. Então, como que precisa ser melhorado esse sistema voltado para nós, povos indígenas, né? Uhum. Quais são os desafios para vocês colocarem em prática aquilo que a lei diz, né, sobre os direitos e deveres dos povos indígenas, né? Então, é bastante luta mesmo. A gente tem nossas manifestações, né? A gente tem os líderes dos nossos movimentos que tentam fazer uma pressão, né? Para que faça essas leis sejam funcionais, né? Então, eu acho que vai muito por meio de manifestações, por meio da pressão da população indígena, dos líderes indígenas, das organizações indígenas também, né? Para tentar fazer as coisas funcionarem. Uhum. A sua irmã, quando depois de ter aparecido na COP26 lá em Glasgow, passou a ser alvo de violência dirigida a ela, né? Essa é uma realidade para vocês que estão no ativismo? Com certeza, né? Acho que para todo mundo que está à frente de uma organização ou que está tendo uma grande visibilidade sofre essas violências, né? Uhum. E são ameaças de morte, né? Preconceitos virtualmente, presencialmente, e é algo que afeta a gente gravemente, né? E não só a Chay, a minha mãe, meu pai, todo mundo já sofreu uma violência assim, sofre até hoje por conta da nossa luta, né? Uhum. Recentemente vocês perderam um integrante, né? Que foi assassinado, né? O Ariuro Euauau, né? Ele fazia o monitoramento, era um dos líderes do monitoramento lá da terra dele, né? Uhum. E é isso, eu acho que a gente tem que ter também uma preparação melhor para proteger a vida dos nossos guerreiros, né? Que lutam para a gente ter uma vida melhor. E aí, eu acho que a gente sofre essas pressões todas, essas ilegalidades todas, e essa violência, né? E às vezes, muitas das vezes, não tem um preparo para proteger a gente, né? Uhum. Uhum. Kim, você tem quantos anos hoje? Tenho 25. 25. Como é que foi estudar para você? Tinha escola, tinha acesso à educação? Como é que foi? Então, muito por conta da minha mãe, né, que ela sempre morou aqui em Porto Velho, eu consegui ter acesso a essa educação, né, melhorada. Mas lá na aldeia também tem escola, né? Uhum. Só que ela, se eu não me engano, só vai até o 9º ano. Uhum. Há alguns anos eu entrevistei a sua mãe e era justamente por causa do crescimento do acesso de pessoas que se declaravam indígenas ao ensino superior. E ela falou muito sobre a importância de você conseguir formar a população indígena, porque é importante o retorno deles às suas comunidades, porque assim vocês têm mais autonomia. Às vezes as pessoas conseguem entrar na faculdade, entrar no curso, mas não conseguem se manter na cidade, né? Uhum. Então, elas precisam de uma ajuda, um auxílio para que consigam terminar o curso também, né? Porque não adianta só passar no curso também. A pessoa também precisa de um lugar para morar, precisa pagar as contas, né? Então, muitas vezes os parentes, eles até querem terminar o curso, mas não conseguem terminar por conta dessas dificuldades financeiras. Como é que sair, ter esse conhecimento científico, acadêmico, e retornar para a comunidade e fazer essa transição, né? Quer dizer, levar esse conhecimento lá dentro, que muitas vezes conflita com a própria tradição. Eu acho que o maior conflito, né, é que a academia geralmente não considera as nossas tradições, nossos conhecimentos como ciência também, né? E imagina, a gente tem também nossos remédios, temos nossas plantas que a gente sabe para que serve para cada doença, né? Então, eu acho que isso também é um tipo de ciência que devia também ser mais reconhecida, né? Mais valorizada. Dentro das universidades tem muito preconceito também, né? Uhum. Imagina, eu estou estudando veterinária aqui em Rondônia, que é muito forte esse negócio do agro, né, da pecuária. Então, tem muito preconceito lá, às vezes entre os professores mesmo, né, em relação às nossas culturas, nossas tradições, nossos conhecimentos.
às vezes os nossos remédios são muito melhores do que o remédio do branco, né, do não indígena, que é algo sintético. E o nosso já é algo natural. Então, eu tento levar isso lá para dentro também, né? Tento mostrar. Você acha que ia ser possível implantar escola, saúde, veterinária dentro das comunidades por pessoas que não são dos povos indígenas? Com certeza não, né? A gente vê que a maioria das coisas que a gente conquista, se não tudo, é tudo uma luta dos povos indígenas, né? Levando para lá, né? Então, eu acho que se fosse só pessoas não indígenas, provavelmente ou não teria ou não funcionaria de um jeito correto, né? Um jeito adequado para a gente. Então, eu acho que em todos os espaços tem que ter os indígenas. Se tratando de povos indígenas, tem que ter as pessoas indígenas, né? E a internet, as redes sociais, ajudou muito nisso, né? Os povos indígenas mesmo ser protagonista da sua história, né? A levar as nossas lutas, a levar as nossas denúncias, né? Então, a tecnologia, a internet, as redes sociais ajudaram muito essa parte da nossa luta, né? Nós mesmos levar a nossa história. O que vocês estão planejando para a COP30? O que vocês vão fazer lá em Belém? Então, a gente está se organizando, né? Agora, acho que em julho vamos ter um encontro também, né? Só com a juventude do povo aqui de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas, para discutir sobre a COP, sobre as pautas que a juventude quer levar lá para dentro também, né? Porque nós, como jovens indígenas, também temos nossas visões, também somos os primeiros que sentimos, né, os impactos da crise climática. Então, a gente quer levar também, falar que nós também temos conhecimentos para diminuir esses impactos, né? Mas temos que ser ouvidos, né? Escutados. Então, a gente vai organizar os encontros, né? Para vermos as pautas que queremos levar para lá dentro, né? Kim, para a gente encerrar, por que a tradição dos povos indígenas e a presença dos povos indígenas nas suas terras demarcadas pelo país todo, não só na região amazônica, é importante? A nossa cultura, a nossa tradição, ela é de uma forma que não agride as florestas, né? Não agride os animais, não agride o planeta, né? Então, isso a gente tem uma importância, principalmente no momento que estamos hoje, né? Imagina, com a crise climática, com essas doenças surgindo. Então, a gente tem uma importância, a nossa cultura, né, como a gente trata, né, as florestas, o meio ambiente, né? Eu acho que isso é algo que o não indígena devia aprender também. Tá ótimo. Kim, eu te agradeço demais. Estou encerrando, então, aqui a gravação. Obrigado para você e obrigado para quem nos acompanha.